E aí, gente, boa tarde pra vocês. Hoje a gente vai fazer um videozinho aqui pra vocês. É um dos lugares mais lindos aqui do Rio de Janeiro e um dos prédios mais históricos, se não um dos prédios mais antigos da cidade do Rio de Janeiro aqui, que é o Paço Imperial, aqui no Largo do Paço. O Largo do Paço é que fica aqui na Praça 15, e o Paço Imperial, como todo mundo sabe, ele foi, eu diria, moradia dos reis, dos vice-reis, Dom João, né? Dona Carlota, esse pessoal que vieram de Portugal no início do Brasil, né? Eles faziam moradia aqui no Paço, né? Então a gente vai entrar lá dentro do Paço. Não tem muita coisa para se mostrar da época, não tem mesmo, tá, gente? Não tem, tá? Mas a gente tá mais preservado o prédio, tá? O prédio tá muito preservado, tá? Tombado, né? Claro, graças a Deus, que se não fosse tombado já tinha ido a lona, já tinha sido derrubado já, com certeza. Mas a gente vai lá dentro fazer um videozinho para vocês. Então é um prédio muito lindo, tá? Muito lindo. Sabe que por aqui Dom João, né? Os reis da época, né? Os vice-reis, Pedro I, né? Passou por aqui, tá? Príncipe regente do Brasil, não era nem Dom Pedro ainda, o imperador do Brasil, ele não era o príncipe regente, garoto, com certeza, tá? Mas a gente vai entrar ali dentro e vai mostrar para vocês como é que tá lá dentro. Aqui antigamente tinha uns carros aqui, não tem mais. Mas você quer ver carro da época do Império, você vai ali no Museu Histórico Nacional que tem, tá? Mas aqui é tudo da época. Tá vendo aqui, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é tudo da época, o piso da época de Dom João, né? Esse piso aqui. Mas vamos lá dentro para mostrar para vocês. E então, gente, nesse momento a gente tá entrando aqui no Paço. Uma das coisas quando eu entro em um prédio histórico assim, que eu observo muito é a originalidade dele, do que tem nesse prédio. Uma das coisas aqui que eu, além da parede, tá, do casarão, que é muito grande, é o piso. Vocês estão vendo essas pedras aqui? Essas pedras são tudo originais. Essas pedras aqui são todas da época de Dom João, da época na época dos reis que moravam aqui, dos vice-reis, dos governantes, né? Então a gente pode dizer que essas pedras têm 500 anos de história. Tem 500 anos. Então a gente vai andar aqui dentro, tá? Não tem muita peça histórica aqui da época ainda, Dom João não tem. Mas o prédio é o mesmo, tá? A arquitetura aqui tem um largozinho, né? Olha aqui, para vocês terem uma ideia, a fachada aqui em cima. Tudo bem preservado, graças a Deus, tá? Então a gente vai entrar ali. Vocês vão ver como é que era a construção antigamente. Era praticamente toda em pedra, tá bom? Então a gente tá entrando aqui, tá? Ó, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Aqui tem algumas escavações arqueológicas, tá? Pessoal, escavaram aqui para ver se encontra alguma coisa sobre a época de Dom João. Mas aqui é tudo em pedra, tá? Olha só. Então as construções, para vocês terem uma ideia, os arquitetos, eles usavam muita pedra e tijolo pelo meio. Poucos tijolos, mais pedra, tá? Então a gente vai subir ali e mostrar para vocês lá, tá? Então a gente subindo aqui, para vocês terem uma ideia aqui, olha, como eram as construções, estilo, sempre o arco romano presente em tudo, tá? Olha, os tijolinhos aqui, meu Deus, mais de 500 anos desses tijolos aqui, né? Mas olha o tipo de construção que era antigamente. Aqui você tem o teto, tá? Vamos, ó, fazer um vídeo aqui embaixo, olha o tipo da construção aqui, tá? Você chegando aqui no segundo piso, você tem... você vem aqui ler, tem uma história, conta as histórias aqui de 1743, 1763, vem vindo, né? Vem vindo aqui, vocês têm uma ideia. Dá para você parar aqui, ler tudo sobre o Paço, tá? Aqui tem uma verdadeira enciclopédia aqui, tá? Olha. Então aqui você lê tudo sobre a história do Paço. É uma mesa aqui com muitos placa que conta a história do Paço, tá? Muito linda mesmo. Dom Pedro, tá? E aqui de um lado, você vindo, você tem uma maquete. Olha que coisa mais linda aqui, né?
essa maquete aqui. Ela conta a história do Paço e as suas mudanças através dos tempos, né? Como era aqui. Então é uma maquete muito linda, para vocês terem ideia, de 1743, 1818, é uma maquete, tá? Então ela conta a história do Paço, a mudança que sofreu toda essa área aqui através do tempo, né? Mas muito linda, gente, muito linda essa maquete mesmo, muito linda mesmo. Aqui história do Paço Imperial e o Paço ele ficou marcado na história do Brasil como o dia do fico, todo mundo sabe. Foi lá na frente do Paço Imperial que Dom Pedro falou para toda a população naquela época: diga ao povo que eu fico. Então ficou um dia marcado como o dia do fico. Esse dia, é claro que ocorreu aqui no Paço Imperial, né? Então a gente vai caminhar um pouco aqui, olha. A gente sabe que por esses corredores aqui, Dom Pedro I muitas vezes passou, Dom João muitas vezes passou, né? E tanta gente que a gente não vai falar o nome, que a gente nem sabe, e se for falar vai ficar muito longo o vídeo, né? E nessa sala aqui em cima você tem muita gravura, muita foto, né? E que conta a nossa história, né? Conta um passado, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, ó, vamos passar por aqui. Então você tem que vir aqui pra... Entendeu? Então aqui conta toda uma... Se a gente for falar detalhes daqui, a gente não consegue, né? Então a gente... Só você vir daqui pra você ter melhor, né? Conta a história, muita coisa mesmo. E essas fotos aqui, ela conta uma história de um fotógrafo que viveu na Tanzânia, né? Fotógrafo brasileiro, ele fez essas fotos e aqui tem uma exposição das suas fotos aqui, tá? Então isso aqui não é no Brasil não, essas fotos aqui, ele foi feito na Tanzânia por um fotógrafo brasileiro, então tá aqui no Paço Imperial, tá? Então, gente, por essa janela aqui era a visão que os governantes tinham da época, né? Eles chegavam aqui nessa janela. Todo o palácio antigamente tinha um lago no meio, né? Então aqui eles tinham uma visão, ficava nesse sobrado aqui, essa janela que a gente chama, e tinha uma visão do meio, né? Do meio do palácio. Então era a visão que eles tinham na época aqui, entendeu? Aqui você tem mais um pouco de escavações ainda, né? Essa sala aqui ela tem muitas sobre escavações aqui, né? Aqui no Paço, porque, olha, vocês terem uma ideia. Antigamente, agora há pouco eu fiz o vídeo, tinha muita gente falando aqui. Isso aqui o pessoal escavaram, procurando alguns vestígios da época, né? Mas com certeza não tem. Aqui não encontraram nada de vestígios da época. Ficou somente as paredes, tá? Como é que era a construção, tá? Mas é bom a história, tem um pouco da nossa história para contar. É muito legal mesmo, né? Muito legal. Tem a Casa da Moeda, tá aqui, entendeu? Então, aqui, ó. Tudo era feito em pedra, tudo era pedra, pra vocês terem uma ideia. Só pedra. Era pedra e poucos tijolos, né? Não sei o que se usava na época, se era cimento, o que era, mas não caía não, e não caía mesmo, não caía não. Olha, isso aqui é muito seguro, sem ter ideia como é que eram as construções. Então, gente, ficamos por aqui com essa viagem aqui dentro do Paço Imperial, aqui no centro do Rio de Janeiro, no Largo do Paço, tá? E você que vem aqui, que vem na cidade do Rio de Janeiro, dá uma passadinha aqui, procura saber aqui é muito lindo mesmo, tá bom? Então, gente, diz a história que foi nessa janela aqui que Dom Pedro falou para a população da época: diga ao povo que eu fico. Ficou conhecido como o dia do fico, tá? Então a gente vai se despedindo de vocês aqui, nesse lugar aqui, tá bom? E convidando vocês para assistir o vídeo, é claro, aí compartilhar e deixar um comentário aí se puder. Se não quiser também não tem problema, tá? Então, vindo ao Rio, venha conhecer aqui o Paço Imperial, tá? Aqui na Largo do Paço, na Praça 15, tá bom?
Fiquem com Deus, obrigado pelo carinho de todos.